Boa noite! Tudo bem com vocês? Bora esperar vocês entrarem pra gente conversar uma coisa seríssima, muito séria hoje. Boa noite, vou esperando vocês chegarem, esperando. Dá um pouquinho. Boa noite, Luan. Boa noite, Juni. Água com gás, gelo e limão, quem gosta? Boa noite, Felipe. Boa noite, Fabinho. Boa noite, sextou por aí? Boa noite. Falem boa noite pra mim, digam de onde vocês são. Ótima noite, ótima noite. Boa noite, Keslon. Tá sumido. Boa noite, Marcelo. Tudo bom com vocês? Falem boa noite aí pra mim também. E digam de onde vocês são. Boa noite, Rony. Rio de Janeiro. Estamos aqui no MS. Boa noite, Natal. Teófilo Otoni, Minas. Maceió, Lagoas, Pernambuco. Fortaleza. Estou tomando. Pernambuco também. E como vocês estão no estudo? Me contem. Como vocês estão? Hoje eu vim rapidinho aqui contar uma história pra vocês. Me contem aí como vocês estão. Estudaram hoje? Digam aí. Estudaram? Pra que área vocês estudam? Bom, pessoal, eu vim aqui rapidinho pra contar uma história que aconteceu comigo hoje. Compartilhar uma história bem legal que aconteceu comigo hoje. Pra que vocês não saibam, olha aqui. Camisetinha de corrida. Maratona de Campo Grande. Fiz agora à noite 24 questões e só errei 2 de direito penal. Isso aí, show. Muito bom. E hoje eu fui correr. Fazia muito tempo que eu não corria. Pra quem não sabe, eu já falei algumas vezes aqui que eu tenho dificuldades pra correr. Dificuldades tanto físicas quanto mentais. Por quê? Porque a minha mente desiste antes do meu corpo. Vocês já pararam, vocês já começaram a estudar assim, aí vocês começam a mente de vocês começa a querer parar de estudar, e aí você percebe que a sua mente, você é vencido pela sua mente, porque você para antes realmente de você estar cansado, antes realmente de você ter batido a meta. Então, não, Deg Costa colocou aqui, desanimada, mas estou estudando todo dia. Você percebe que em algumas situações, a tua mente tem mais poder sobre você do que o seu próprio corpo físico. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente desiste de algumas coisas, ou desiste das coisas antes do tempo, ou antes de cumprir as metas, exatamente porque a mente da gente desiste. E o poder que a mente exerce sobre a gente é tão grande que às vezes a gente fica até incapacitado, ou a gente se sente incapaz de continuar, ou incapaz de continuar estudando, incapaz de... Você acha que você não consegue fazer mais um pouquinho. Resumindo, é isso. A sua mente, ela tem um poder tão grande sobre você que você sente que você não é capaz mais de continuar, ou fazer só mais um pouquinho, de continuar estudando só mais um pouquinho, de fazer só mais uma questãozinha, porque na sua cabeça você cria uma história de que você não consegue mais, que você está cansado. Ou até mesmo você cria uma história na sua cabeça dizendo, eu sou ruim de português, eu sou ruim, eu não consigo estudar matemática, eu não consigo estudar direito constitucional, eu nunca vou ser aprovada. Sempre a sua mente cria uma história que às vezes ela não é tão real assim. E aí quando você deixa a tua mente te dominar, você acaba desistindo antes da hora. E aí, por que eu tô contando isso? Porque eu vou contar a minha história que aconteceu comigo hoje. Eu fui correr, eu falei pra vocês, fui correr. E assim, eu nunca tive uma grande habilidade em corrida. Assim, coisa de não correr, assim, 200 metros. Sério pra vocês, coisa de não correr 200 metros.
E aí você... O que aconteceu comigo hoje? Antes de começar a correr, eu fui fazer caminhada, e antes de começar a correr, eu já criei uma história na minha cabeça de que eu só ia conseguir correr. A primeira coisa que aconteceu, eu falei assim, eu não vou conseguir correr. Aí eu coloquei desculpa no meu joelho. Falei que o meu joelho talvez não ia conseguir fazer eu correr. Essa foi a minha primeira desculpa, essa foi a primeira coisa que aconteceu na minha cabeça. Depois disso, superado esse primeiro desafio mental, falei, então eu vou correr. Vou correr 1 quilômetro então. Só isso, vou correr 1 quilômetro. E na minha cabeça eu me limitei e falei, só vou correr 1 quilômetro. Porque na minha cabeça era só isso que eu conseguia fazer. E eu estava acompanhada. Então, a minha namorada estava comigo e ela falou, então vamos correr. E eu fui com ela. E a todo tempo ela ficava ali, porque ela sabe que eu tenho dificuldades na corrida, e a todo tempo ela ficava ali comigo. Vamos, você consegue, respira, vai, você consegue. E assim, eu já tava assim, super... A minha mente estava tão me dominando que o meu corpo estava cansado, a minha mente estava fazendo o meu corpo ficar cansado. E ela toda hora, vai, você consegue, vai, você consegue. Deu 1 quilômetro, o meu corpo meio que entrou em parafuso, porque na minha cabeça eu ia só conseguir 1 quilômetro, eu não ia conseguir mais. E eu tava a ponto de falar assim, e eu falando pra ela, eu não quero mais, eu não vou mais, pode ir sozinha, eu não vou mais, eu não consigo, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não consigo. E ela, você não vai desistir agora. Você não vai desistir agora. Se você não consegue dominar a sua mente, como que você vai fazer? Como que você vai falar isso? Como é que você vai fazer? Se você não está conseguindo dominar a sua mente, como que você vai fazer? Como é que você vai fazer se você não consegue mais? Não acredito em você. Como? Ela está aqui do meu lado e ela falou para mim assim, exatamente o que ela falou na corrida. Como assim? Você não pode desistir? Você não acredita em você? Como assim? Você não está acreditando em você? E ela não me deixou desistir. E eu a todo momento falando que eu ia desistir a 1 quilômetro. E ela não deixou. E eu tava com raiva porque ela não queria deixar eu desistir. Se você não acredita em você, quem que vai acreditar? E aí ela acabou de falar aqui pra mim. Ela falou assim, se você não acredita em você, quem vai acreditar? Ela falou isso várias vezes pra mim. E eu a todo momento querendo desistir. E ela não deixava. Eu fui começando a ficar chateada com ela, porque ela não me deixava desistir. Ela falou, você não vai desistir, vamos. E a pessoa... Domina a mente, ela toda hora, domina a mente. E a todo momento eu querendo desistir. Sabe quantos quilômetros que eu corri? 2 quilômetros. Com ela aqui, falando, não desiste, você consegue, vai, você consegue. A pessoa que no início colocou a desculpa falando que não ia conseguir, porque o joelho não ia conseguir, não ia dar conta. Aquela pessoa que quis desistir com 1 quilômetro e ela não deixou. E a pessoa que conseguiu fazer 2 quilômetros. Uma pessoa que não ia fazer nem 1 quilômetro. E por que eu resolvi contar essa história para vocês? Por um fato muito importante e que talvez na vida de vocês... talvez vocês não tenham isso. E é muito importante que, se você não tiver na sua vida, encontre pessoas que tenham isso para te dar, isso que eu vou te falar agora. Pessoas que te apoiam, pessoas que não vão desistir de você, pessoas que acreditam que você é capaz de fazer mais, pessoas que estão ali do teu lado para falar, vai, você consegue. Porque às vezes a mente da gente entra em colapso, e se você não tiver alguém ali que acredita em você e que fala assim, não, vai dar certo, você consegue, só mais um pouquinho. Se você não tiver essa pessoa, encontre alguém. Hoje o mundo digital, ela vai te permitir, ela vai te possibilitar se aproximar de pessoas que acreditam no teu sonho. Então, se você não tem a sorte que eu tenho de ter alguém que te motiva e que te joga pra frente, tá? Se não acredita no teu sonho, encontre alguém que acredite, encontre amigos, encontre colegas, encontre pessoas que estão com você. O Rogério até falou assim,
potência mundial do SPQ. Vai lá, acredita, encontra pessoas, monta nem que for um grupinho de pessoas, nem que seja um grupinho de pessoas que acreditam, que estão no mesmo caminho que você, porque no momento em que você não acreditar, vai ter alguém ali que vai acreditar por você. E aí você vai por ela, não é nem por você. Você vai mais por ela do que por você. E aí ir por outras pessoas também te faz perceber que você é capaz de fazer mais. Então se aproxime de pessoas que acreditam em você e se afaste de pessoas que só te colocam para baixo, de pessoas que não acreditam no teu sonho, de pessoas que não apoiam, porque estudar para concurso, pessoal, é abdicação, você vai abrir mão de muita coisa. E aí se você, além de abrir mão de muita coisa, a pessoa ainda não, as pessoas que estão ao teu redor, só te coloca para baixo, ou não acredita que você é capaz disso, e que não te dão força para continuar, vai deixar as coisas muito mais difíceis. Então, se você não tem uma pessoa aí do seu lado, presencial, encontre pelo menos pessoas do mundo digital. O Keslon colocou aqui, eu tenho um amigo que ele que me motiva na hora que eu estou quase desistindo. Exatamente, exatamente. Se você tem dias que a vida não é perfeita todos os dias. Tem dia que você está saturado de estudar, tem dia que você não quer saber daquilo. E são as pessoas que estão ali do teu lado, ou pessoas que virtualmente estão ali do teu lado, que vão te motivar. Por exemplo, se você tem um grupinho de pessoas ali, sei lá, que vocês postam, quantas questões vocês fizeram, hoje eu estudei, isso no fundo vai te motivar de alguma forma, que sejam amigos que estão no mesmo caminho, não é aqueles grupinhos de WhatsApp que às vezes eu vejo, de pessoas que só querem ficar conversando aleatoriamente, é de pessoas que estão realmente focadas no objetivo único de serem aprovadas, tá? Então é isso, pessoal, foi por isso que eu passei aqui rapidinho para falar para vocês, porque façam todos os dias, mas tem dias que não vai dar, tem dias que vocês realmente vão estar cansados, isso é normal, a gente não é máquina para poder, fazer sempre a mesma coisa, mas encontre alguém que vai te apoiar e que nesses dias difíceis vão estar com vocês. O poder da ação está em você. Porque você precisa de um gás, às vezes o que você precisa também é de alguém ali para te apoiar nos momentos difíceis. Valeu, Keslon, 2 quilômetros. Pra mim é uma superação enorme, vocês não têm noção do quanto é, tá bom? Ótima noite pra vocês e a gente se vê por aí. Bora destruir as questões, hein? Até mais.